Olá, amigos! A seleção brasileira, enfim, está completa para seguir a sua preparação para enfrentar a Inglaterra no próximo sábado em Wembley, na partida que marcará a estreia do técnico Dorival Júnior no comando da pentacampeã mundial. Marcará também esse início de ciclo de 2024, já que a seleção brasileira fará sua primeira partida no ano. O Bremer foi o último dos 26 jogadores a se juntar à concentração em St. Albans, que fica na região de Londres, um pouco afastado do centro da capital da Inglaterra, porque ele foi chamado de última hora. O zagueiro que tinha sido convocado, Gabriel Magalhães, ele sofreu um corte já com a seleção brasileira apresentada, já com o técnico Dorival Júnior na Inglaterra, e foi afastado. Por isso, Gabriel Magalhães já iniciou a recuperação, inclusive trata em casa e trata no CT do Arsenal, então é muito provável que ele se esbarre com a seleção brasileira nesse período de preparação para o amistoso contra a Inglaterra. E o Bremer foi chamado de última hora, chegou na terça de manhã e já se junta à delegação da nossa seleção. O Bremer que não atua com a camisa da seleção brasileira desde a Copa do Mundo. O último jogo dele em campo foi contra a Coreia do Sul, nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Ele jogou contra Camarões e jogou contra a Coreia, naquela Copa do Mundo. Desde então ele foi chamado pelo Ramon Menezes para enfrentar o Marrocos, foi chamado pelo Fernando Diniz para os jogos das eliminatórias contra a Venezuela e contra o Uruguai, e também para os jogos contra a Colômbia e contra a Argentina, mas apenas fez parte da composição do elenco. O Bremer não teve oportunidade de atuar com a camisa da amarelinha desde a Copa do Mundo de 2022, mas ele já vem para mais uma convocação. É a quarta data à FIFA no pós-Copa que ele estará à disposição da seleção brasileira. Então, os 26 jogadores estão à disposição do técnico Dorival Júnior para que o trabalho seja intensificado e o Dorival possa começar a definir e ensaiar a equipe que vai enfrentar a equipe da Inglaterra. O penúltimo jogador a chegar foi o goleiro Léo Jardim. Ele também não participou da atividade que marcou o início dos trabalhos da seleção do técnico Dorival Júnior, porque ele jogou na tarde de domingo contra o Nova Iguaçu no estádio do Maracanã. Então ele foi um dos últimos a se juntar à seleção brasileira, mas a tendência é que ele siga o mesmo cronograma estabelecido para o goleiro Bento do Atlético Paranaense e para o goleiro Rafael da equipe do São Paulo. Inclusive é uma posição que está bem aberto, né? O preparador de goleiros da seleção brasileira é o Tafarel, histórico goleiro da nossa seleção, campeão com a amarelinha, 94, impressionante não lembrar das grandes atuações do Tafarel, como também na Copa de 1998. E o Tafarel, que era o preparador de goleiros do técnico Tite durante o ciclo da Copa de 18 e da Copa de 22, se ausentou nesse período de 2023, mas foi chamado pelo técnico Dorival Júnior e integrará a comissão técnica da seleção brasileira durante todo esse período visando o ciclo de Copa do Mundo de 2026. Tafarel, que é preparador de goleiros do Alisson no Liverpool, vai acumular a função de preparador de goleiros da seleção brasileira e terá a missão, né, de treinar Léo Jardim, Rafael, de treinar o Bento e definir qual será o goleiro titular. O Tafarel, ele fala justamente sobre isso. A ausência do Alisson, a ausência do Ederson, dois dos melhores goleiros do mundo. O Ederson, inclusive, eleito recentemente o melhor goleiro do mundo. Abre a brecha para que novas caras possam surgir na seleção brasileira. O Bento, que já havia sido convocado, o Léo Jardim, o Rafael na sua primeira convocação. Um deles fará a sua primeira estreia, porque o Bento, por mais que tenha sido convocado, ele ainda não atuou com a camisa da seleção brasileira. Então, 62 jogos depois, nós teremos a estreia de um goleiro na seleção. O último foi o Neto, em setembro de 2018. Já vão 62 jogos, mais de 2.000 minutos, que um goleiro não estreia com a amarelinha. Quem será o titular, hein? O Tafarel falou sobre essa possibilidade de um novo goleiro para a nossa seleção e essa briga, né? Entre os três, porque certamente um deles, pelo menos, estará na Copa América. Vamos ouvir o que falou o Cláudio Tafarel. Grande oportunidade, né? Grande oportunidade. E a gente sabe que ao longo desse processo a gente vai precisar e contar com esses goleiros, né? Assim como a gente está contando agora com essas novas convocações que talvez no futuro iriam acontecer. Aconteceu agora. E a gente está muito tranquilo, porque eles vêm tendo um desempenho em seus clubes muito bom. E justamente por isso que estão, né, sendo chamados.
os três estão num bom momento, então a gente está muito tranquilo quanto a isso, né? Vamos dar início aos trabalhos, ver as condições aqui deles, aqui dentro mesmo, e depois fazer uma definição, mas com muita tranquilidade. Com certeza. Não, com certeza, com certeza. O ser chamado, né, o convocado para uma seleção brasileira, isso é um prêmio, né? É um prêmio. E o jogador recebe isso como tu vê, né? Às vezes tem até umas imagens do pessoal recebendo a convocação, a alegria deles, né, cara? Então, acho que isso aí é um prêmio, né, cara? E eles vêm aqui com um entusiasmo muito grande, né? Então, não tem dúvida que isso é um exemplo aos demais goleiros no Brasil para continuar trabalhando e esperando sempre uma convocação. E o trabalho começa e eles estão muito empolgados. O Bento, o Rafael e o Léo Jardim muito empolgados para ter essa experiência com a seleção brasileira, tanto contra a Inglaterra como contra a Espanha. O Dorival ainda não esboçou quem será o goleiro titular. Há até uma possibilidade que um seja titular contra a Inglaterra e o outro seja titular contra a seleção espanhola. Vamos seguir acompanhando, mas deixe nos comentários quem seria o seu goleiro titular e se você gosta do Cláudio Taffarel como preparador de goleiros. É uma comissão técnica que o Dorival está trazendo para iniciar esse trabalho para a Copa do Mundo de 2026. Nomes como o Lucas Silvestre, que é o filho do Dorival, trabalhou com ele no Flamengo, trabalhou com ele no São Paulo. Um nome importante para o futuro da seleção será o Juan, gerente técnico que nos treinamentos está sendo até uma espécie de auxiliar para o técnico Dorival Júnior nos trabalhos defensivos. O Juan que foi um zagueiro de Copa do Mundo na nossa seleção brasileira, como não lembrar da zaga de 2006 com Lúcio e Juan. O Juan é uma peça importante também para o técnico Dorival. E o Rodrigo Caetano é o diretor de futebol da Confederação Brasileira e vai ser o chefe do departamento de seleções durante todo esse ciclo. É o cara do planejamento, é o cara do comando. Abaixo do Edinaldo Rodrigues, Rodrigo Caetano, que trabalhou recentemente no Atlético Mineiro, será o cara que comandará esse guarda-chuva, que já foi comandado pelo Juninho Paulista até a Copa de 2018 e foi comandado também pelo Edu Gaspar. Aliás, até a Copa de 18 foi o Edu Gaspar. Na Copa de 2022 foi o Juninho. O Edu Gaspar que hoje trabalha no Arsenal, inclusive, e foi um ponto interessante desse relacionamento seleção-Edu, porque o Edu foi um dos caras que fez essa ponte para que a seleção brasileira estivesse trabalhando no CT dos Gunners, e ele mesmo fez questão de receber a nossa equipe de futebol no CT do Arsenal, o Edu, que hoje é diretor de futebol da equipe do Arsenal na Premier League. Vamos falar de Richarlison? O Richarlison tá de volta à seleção brasileira. Ele que no ano passado, antes de enfrentar a equipe de Senegal e da Guiné, disse: a 9 é minha. Eu sou o camisa 9 da seleção brasileira. Depois disso, ele não marcou mais gols com o amarelinho. O último gol do Richarlison, inclusive, foi na Copa. Foi em 2022, contra a Coreia do Sul, lá no estádio 974. Desde então, a gente não tem o Richarlison balançando as redes da seleção brasileira. É um momento de seca que vive o nosso camisa 9. Ele que foi convocado em junho, foi convocado para a primeira data FIFA do Diniz, para a segunda data FIFA do Diniz, não conseguiu marcar gols e ficou de fora da terceira data FIFA. Nesse período, ele buscou uma ajuda psicológica e fez uma cirurgia que, no entendimento dele, também foi muito importante para que ele voltasse a desempenhar o seu melhor futebol dentro do gramado. O Richarlison fala sobre essa declaração de ser o 9 da seleção brasileira, da responsabilidade de ser o homem-gol da seleção. Eu já adianto para o torcedor que acompanha o canal da Litoral News. O Richarlison sai na frente para ser o titular do técnico Dorival Júnior. Hoje as duas opções para o ataque, para uma centroavância, são o Richarlison e o Endrick. O Rodrigo também pode fazer essa função, mas a tendência, pelo que a gente está observando nos bastidores da seleção, é que o Richarlison volte a ter uma oportunidade como titular da camisa 9 da seleção brasileira. Vamos ouvir o que ele falou justamente sobre essa fala que ele deu no ano passado e sobre o momento que ele passa a viver agora com a camisa da nossa seleção. Olha, eu falei isso porque eu sei do meu potencial, sei o que é vestir a camisa da seleção e eu nunca deixei de sonhar para poder conquistar meus objetivos, sabe? Então, foi um momento ali que eu estava passando dificuldade, mas nunca deixei me abalar. Sabia do meu momento, que era difícil, tanto no clube quanto na seleção,
E decidi trabalhar calado, recebendo as críticas, mas sempre calado e trabalhando. Então foi o que eu fiz. Graças a Deus a cirurgia deu tudo certo. Voltei o quanto antes, até antes do esperado. E trabalhei firme e hoje eu estou colhendo os frutos. Então eu sou um cara trabalhador e quando eu venho para a seleção eu dou minha vida por essa camisa, porque eu sei o que é vestir a camisa da seleção, sei o peso que eu carrego. E eu acho que na minha última coletiva, né, foi até você mesmo que me perguntou sobre a camisa 9. Então acho que muitas pessoas também viram assim uma arrogância assim em mim, né, mas eu não fui na maldade, sabe? Eu falei assim, tipo, porque naquele momento eu sabia que, tipo, eu era um dos artilheiros assim do ciclo, sabe? Eu e o Neymar. E eu tava confiante. Claro que eu não tava vivendo um grande momento assim, talvez a minha fala assim foi pesada porque eu não tava vivendo um grande momento. Então pesou para mim e as pessoas acharam um pouco arrogante também, né? Então acho que faz parte também do futebol, do futebol. E hoje eu tô aqui de volta, espero poder fazer o meu melhor possível. É muito bom estar nesse começo de ciclo com o professor Dorival, então espero poder ajudar ele, toda a comissão e a seleção brasileira. Será que o Richarlison se arrepende de ter colocado essa pressão? Vamos ouvir o que o Pombo, o atleta do Tottenham, 3 gols nos últimos 5 jogos, quase perdeu essa data FIFA, né, porque teve uma pequena lesão, mas se recuperou rapidamente, está à disposição do técnico Dorival Júnior. Vamos ouvir o que o Richarlison falou sobre isso. Não me arrependo de nada, porque, tipo, ao mesmo tempo, quando eu fui para as Olimpíadas, eu pedi a camisa 10 e dei conta do recado e ninguém falou nada. Então, acho que não me arrependo de nada. Já aqui na seleção eu jogo qualquer camisa, assim como eu cheguei, eu joguei com a 21, eu joguei com a camisa 7, então para mim não interessa a camisa, o que importa é a gente estar ali dentro de campo, honrando a camisa, e é o que eu vou buscar fazer sempre. Então, o Richarlison não se eximindo da missão e chamando a responsabilidade para vestir a camisa 9 da seleção, e como ele disse, não se arrepende do que disse. Ele quer vestir a camisa 9, ele quer continuar sendo importante para a seleção. Ele que destacou algo muito interessante nessa coletiva, que durante o jogo contra a Argentina, que ele não foi convocado, ele não estava no Maracanã, ele acompanhou como um torcedor de fato, que ele ficou muito nervoso com o Brasil perdendo para a Argentina, que estava roendo as unhas acompanhando o jogo. Ele que sente muito bem na nossa seleção, é um ambiente que ele gosta de frequentar, gosta de colaborar com o processo da seleção brasileira e está fazendo parte de mais um ciclo de Copa do Mundo. O Richarlison que destacou é Deus no céu, seleção na terra. Para ele, a seleção é o mais importante que ele pode atingir na carreira como jogador. Ele que fez aquele golaço contra a Sérvia na Copa, marcou contra a Coreia do Sul na Copa e agora vai tentar quebrar esse tabu, que é pessoal, mas também é coletivo. Porque esse gol do Richarlison contra a Coreia do Sul não foi só o último gol do Richarlison com a camisa da seleção. Foi o último gol também de um camisa 9 da seleção brasileira, de um centroavante da seleção brasileira. Desde então, os nossos gols não vieram pelos nossos centroavantes. O Martinelli chegou a marcar contra a Colômbia, o Marquinhos chegou a marcar contra a equipe do Peru, Neymar marcou contra a equipe da Bolívia, mas os nossos centroavantes estão zerados desde a Copa do Mundo de 2022. Esse jejum incômodo tem 2 caras que vão poder quebrar. Um é o Richarlison e outro é o menino Endrick, que também está convocado pelo técnico Dorival Júnior. Para fechar esse meu boletim de informações, eu trago que a Leila Pereira é a chefe de delegação da seleção brasileira durante essa data FIFA, tanto na Inglaterra como também na viagem para a Espanha. A Leila falou sobre esse momento importante, a presidente do Palmeiras chefia a delegação da nossa seleção brasileira. Vamos ouvir o que disse a Leila Pereira, que é a única presidente mulher nos clubes da Série A do nosso futebol nacional. Leila Pereira é a chefe de delegação da seleção. É uma honra imensa, vocês devem imaginar, estar aqui ao lado de pessoas tão brilhantes. Quero agradecer ao presidente Edinaldo esse convite que me honrou demais.
Primeiramente, não é pelo que eu acho que é pelo todo o trabalho que a gente vem desempenhando para o futebol brasileiro, e também a minha maior emoção também é por ser mulher e ser a primeira mulher, eu acho, não é que eu estudei, não é se houve outra mulher chefe de delegação do futebol masculino, e eu acho que, mais uma vez, não é, nós estamos inovando. E eu fico muito feliz. Não porque eu ache que a mulher não é superior por causa de gênero, em hipótese alguma. Somos todos iguais, mas o mais importante é que nos estão dando oportunidades. Isso é muito importante, para nós mostrarmos que podemos, sim, estar aqui, aliás, onde quisermos. Muito obrigada, Rodrigo, muito obrigada, Dorival e todos vocês. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, a seleção brasileira segue a sua preparação em busca da melhor performance contra a equipe da Inglaterra, e na sequência da nossa programação aqui no canal da Litoral News, a gente vai repercutir os treinos, trazer todos os detalhes, todas as informações da pentacampeã mundial. Se você não quer perder nada, quer ficar por dentro de tudo, deixa aqui, ó, dedinho no botãozinho inscrever-se, ativa o sininho que você fica por dentro de todas as notícias da pentacampeã mundial na caminhada rumo ao Hexa. E eu repito a pergunta que eu fiz durante esse meu boletim informativo. Quem é o goleiro? Léo Jardim, Rafael Bento. Um deles vai estrear com a camisa da seleção brasileira, uma estreia que não acontece desde 2018. O Neto foi o último goleiro a estrear. E quem deve ser o centroavante? Richarlison ou Endrick? Ou então você tentaria algo diferente? Rodrigo de falso 9? O que você faria nesse ataque da nossa seleção? Dorival vai começar a esboçar o time para enfrentar a seleção inglesa. Conto com o seu like, conto com o seu moral. A gente se vê na caminhada rumo ao Hexa.